Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet para o Windows Forms, nós vamos ver como salvar os dados de um DataGrid View para uma planilha do Excel. Cliquei no salvar, salvou. Eu vou aqui no Windows, eu tenho uma planilha de Excel salva com os dados da minha DataGrid View. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abro o Visual Studio, eu vou usar o 2022, mas pode ser o 2019 também. Criar um projeto na linguagem Visual Basic, Windows e área de trabalho. Vou digitar aqui Forms, vou selecionar o aplicativo do Windows Forms, um modelo de projeto para criar um aplicativo do Windows Forms .NET. Próximo. Aqui vai o nome do projeto, que é o nome da aplicação. Próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você só vai ter o NET 5, senão o NET 6. Criar. O Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Redimensionei com ele selecionado. Vou pôr um título aqui. Start Position, vou colocar Center Screen. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Eu vou arrastar para cá um DataGrid View e vou redimensionar. Vou arrastar um botão. Ele vai chamar BTN salvar. Fonte com 11. Propriedade text salvar. Ajusta o tamanho dele, centraliza. Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções, vou criar uma classe. Cliquei o botão direito do mouse, adicionar, classe, produtos. Vou colocar um código aqui. Essa classe tem 3 propriedades, ID, nome e unitário, e um construtor que recebe 3 parâmetros que correspondem às 3 propriedades. Agora, vou voltar aqui no formulário, 2 cliques aqui no formulário. Aqui, no início da classe, fora do load, eu vou inicializar uma variável, um objeto chamado tabela preços. Esse underline é porque é um campo da classe. Ele vai ser uma lista de produtos, uma lista de objetos que tem essas propriedades. Aqui, eu vou inicializar essa lista quando der o load. Então, eu vou inicializar. Então, estou chamando um método que não existe, por isso ele está vermelho. Vou criar esse método agora. Este é o código do método inicializar tabela preços. Está adicionando objetos produtos nesta lista de objetos produtos, ou seja, está adicionando os itens da lista de preço, da tabela de preço. E aqui, ó, voltando aqui no load, eu vou pegar o meu DataGrid View 1, que esse é o nome dele. Na propriedade DataSource, vou vincular com o meu objeto que contém a tabela de preço. Então, aqui eu declarei, inicializei, ou seja, eu coloquei os dados dentro da tabela de preços e peguei a tabela de preço e associei ao DataGrid View. Executei. Aqui está. Eu tenho um DataGrid View com uma lista de preços, uma tabela de preços. Agora, eu vou clicar aqui no salvar e vou salvar esta tabela numa planilha do Excel. Não importa se esses dados vieram do SQL Server, se eles vieram do MySQL ou de qualquer outra fonte de dados. Eu vou pegar os dados do DataGrid View e salvar, não importa de onde eles vieram. Vou parar a aplicação. Para isso, eu vou ter que adicionar uma referência. Cliquei o botão direito do mouse, adicionar referência de projeto. Aqui em com, vou colocar aqui Excel para reduzir a quantidade de opções. Eu tenho aqui, ó, Microsoft Excel 16 Object Library. Tem o 12 também. Se você não tiver o 16 e tiver o 12, pode selecionar o 12 que funciona. OK. E o Visual Studio vai incorporar essa biblioteca no meu projeto.
que é a que trabalha com o Excel. Então, ele já fez aqui em dependência, eu tenho aqui tenho aqui Interop, Microsoft Office Interop, que é a referência que eu acabei de instalar. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou aqui em Projeto. Então, no botão btn salvar, eu vou chamar o método salvar Excel. Esse método não existe. Então, eu declarei o método salvar Excel, que é esse que está sendo chamado no botão, quando clicar no botão. Declarei como uma aplicação de Excel. Vai ficar vermelho, coloco o mouse em cima. Mostrar possíveis correções. Interop. Agora, eu declarei aqui um objeto pasta, que é um Workbooks. E aqui embaixo eu declarei um objeto Worksheet, que é uma planilha. Então, um arquivo de Excel pode ter várias planilhas. Pode ter o plano 1, plano 2, plano 3 e assim por diante. Vou colocar o restante do código. Então, aqui está todo o código por enquanto. Então, aqui ó, vai gravar na célula A1, B1 e C1. O 1, sabão e 1283. Esse arquivo do Excel vai ser gravado na pasta C-Dados, então tem que existir aqui ó, a pasta C-Dados. Esse arquivo não precisa existir, que ele vai ser criado. Aqui está fechando a pasta, está fechando o app. E aqui está liberando os recursos que estava sendo usado aqui. Eu vou aqui ó, no botão, no clique do botão, debaixo dele. Pode ser assim também, ó, vem aqui e dá 2 cliques. Vou pôr uma mensagem aqui. Uma observação. Se teu Excel está em inglês, aqui é plan 1. Se tiver em português, é planilha 1. Vou executar. Então está aqui o Data Grid View. Vou clicar no salvar. Salvou. Veio a mensagem. Vou aqui na pasta C-Dados. Clica aqui na ordem, para ficar na ordem decrescente de data. Preços XLSX. Preços XLSX. Foi o nome que eu dei no save. Vou abrir a planilha. Aqui, planilha 1. Planilha 1 é esse aqui, é o Worksheet. Então, qual é a diferença do Workbook das Worksheets? Aqui tem só uma sheet, só uma Worksheet. Se eu clicar aqui, agora tem 2 Worksheets. Está dentro do mesmo Workbook. Voltando aqui na planilha 1, observe que eu salvei uma linha. E fiz isso de uma forma constante. Vou fechar aqui, não vou salvar. Vou parar a aplicação. Voltei aqui no código. Então, eu salvei aqui ó, de maneira fixa, mas eu preciso percorrer o meu Data Grid View para salvar os dados que estão no Data Grid View. Vamos fazer isso agora. Então, eu estou percorrendo cada linha do Data Grid View. Vai ficar aqui em R. E vou gravar aqui na planilha. Então, eu vou gravar na primeira coluna, na A, o ID. Na outra, o nome do produto. E na outra, o valor do produto. Mas o que vai acontecer se eu percorrer desta forma? Vai gravar todas as linhas do Data Grid View na linha 1 do Excel. Isso não vai adiantar, eu tenho que variar isso aqui, ó. Para cada linha do Data Grid, tem que corresponder a uma linha aqui no Excel. Então tem que ser 1, 2, 3. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou declarar uma variável aqui e vou concatenar. Então, quando ele percorrer aqui, ó, uma hora a linha vai ser 1, depois 2, depois 3, 4, tantas quantas linhas tiver aqui no Data Grid View. Isso aqui ó, pode ser simplificado assim. Ó. É a mesma coisa.
Vou executar. Então está aqui o DataGrid View, vou clicar no salvar. Ele está dizendo que o arquivo já existe, que arquivo é esse aqui. Se eu quero sobrepor, vou falar que sim. Aí deu a mensagem salvou. Voltando aqui, vou abrir agora a planilha. Tá aqui, ó. Então eu gerei uma planilha no Excel através de um código VBNet. Vou fechar, não vou salvar. Vamos ver algumas variações. Voltei para o código e vou parar. Aqui, ó, vou colocar uma vírgula, duas vírgulas. Teste, o que é isso? Isso aqui vai ser a senha da planilha. A planilha agora está com senha. Vou executar. Vou clicar no salvar. Vou substituir. Salvou. Vou fechar aqui. Vou abrir a planilha. Agora ele me pede uma senha. A senha era teste, com minúsculo. Lembrando que faz diferença aqui. Ok. Tá aqui. Se eu quiser mexer nessa planilha e salvar, eu vou conseguir. Mas eu posso proteger ela contra a gravação. Não vou salvar. Voltei para o código. E aqui, ó, depois da password, true. Significa que é só read only. Se não tiver nada, é false. Vou executar. Vou clicar no salvar. Sim. Salvou. Fechei. Vou abrir a planilha. A senha. Agora eu tenho uma senha para gravação. Como eu não coloquei, eu não vou conseguir fazer. Vou pôr somente leitura, ele vai abrir, mas se eu tentar salvar, ele vai dar a mensagem que o arquivo é somente de leitura. Posso até salvar com outro nome, mas nesse arquivo eu não salvo. Eu não consigo. Vou fechar. Então é desta maneira que você pega os dados de uma DataGrid View e salva numa planilha do Excel com o VBNet. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.